Bom dia, pessoal do segundo ano. Bom, dando sequência aqui ao nosso conteúdo, né, de matrizes, em especial a gente está falando de determinante, e vocês vão ver uns nomes um pouquinho diferentes nessa aula, né, que é cofator, menor complementar, matriz adjunta, enfim, que serão ferramentas que a gente vai utilizar para matrizes de grau maior que 3, né, terceiro grau ou mais, né? A gente viu na aula passada como calcular o determinante de uma matriz de ordem 1, que é muito simples, é o próprio elemento. Como calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, que também é bastante simples, é dp menos ds, né? Diagonal principal, multiplicação dos produtos da diagonal principal, menos a multiplicação dos produtos da diagonal secundária. E aí agora a gente vai seguir, não passaremos diretamente para 3 por 3, porque veremos uma forma mais ampla de calcular determinante antes de ver um caso específico, que seria a regra de Sarros, para calcular determinante de ordem 3. Só um parênteses aqui, tá? O conteúdo que a gente está vendo agora já faz parte do conteúdo do segundo trimestre, tá? Ele vai ser avaliado, né? Tudo que vier de avaliação agora, futura, daqui para frente, desse conteúdo para frente, é conteúdo já que compete ao segundo trimestre no âmbito de avaliação. Em breve vocês vão estar recebendo aí mudanças de calendário e tal. Lembrando que o IFC pensa no calendário para o IFC inteiro, então tem instituições que nem começaram, nem tinham começado atividades remotas ainda até ali por maio, né? Enfim, então ficaram muito tempo sem, então esse calendário vai ser um pouco mais estendido, mas dentro das nossas possibilidades a gente já vai concluindo as etapas aqui. Então a gente eu já caminhei para a conclusão do primeiro trimestre e iniciando então o conteúdo do segundo. Dúvidas com relação a, por exemplo, reavaliação, né? Vamos ter reavaliação do primeiro trimestre? Sim. O detalhe é que eu coloquei todas as datas máximas de entrega até o dia 15 de agosto agora, né? E aí depois desse dia 15 eu começo a fazer as correções do que ainda tem pendente, tá? E a partir daí a gente encaminha para uma reavaliação, tá? Sugestão: no tempo de afastamento é muito mais fácil fazer as atividades dia a dia do que fazer as reavaliações, tá? Então, porque a reavaliação vai ser um instrumento, alguma coisa só, de maneira concentrada, com prazo curto para fazer. Então, é bem mais delicado do que se pensar no fragmentar esse conteúdo como um todo, né? E diluindo ele durante um trimestre inteiro, né? Então, conselho: façam o que está sendo pedido dia após dia, vão mantendo as coisas em dia, que vocês vão pelo caminho mais correto. Beleza, pessoal? Bom, vamos seguir então. A gente vai começar com o menor complementar, tá? Menor complementar é um termo que a gente associa a um número também, né? E que número é esse? Chamamos de menor complementar relativo a um elemento AIJ, né? Um elemento que está em uma determinada linha e uma determinada coluna, de uma matriz M quadrada de ordem n maior que 1, tá? Não vale para a matriz de ordem 1, então o 2, 3, 4 quadrada, tá? O determinante MC e J, MC significa menor complementar referente ao elemento IJ, ok? MC e J, de ordem n-1, associado à matriz obtida de M quando suprimimos a linha e a coluna que passa por AIJ. Meu Deus, professor, não entendi nada. Bom, vamos lá. Em resumo, eu dou uma matriz para vocês vão escolher um elemento, a IJ, né? E a gente vai calcular o menor complementar deste elemento, associado a este elemento. O que a gente faz? A gente tira a coluna e a linha que esse elemento está, e a gente vai ter uma matriz menor. Por exemplo, se era uma matriz 3 por 3, vai virar uma matriz 2 por 2. Se era 5 por 5, vai virar 4 por 4, e assim por diante, tá? Lembrando que a gente está trabalhando aqui com determinante, a gente só vai trabalhar com matrizes quadradas, tá? Então, nesse sentido, a gente vai tirar uma linha e uma coluna, né, dessa matriz, vai reduzir então o tamanho dela em uma ordem, né, ordem n-1, e vai calcular o determinante dessa nova matriz. Esse determinante dessa nova matriz vai ser o nosso menor complementar referente àquele elemento da matriz inicial. Vamos dar um exemplo? Ó, mais ou menos assim, tá? Então aqui eu tenho uma matriz M 2 por 2, tá? Tem o elemento A11, A12, A21, A22, né? A matriz de ordem 2.
para determinarmos o menor complementar relativo ao A11, ou seja, o menor complementar 11, tá? MC11, retiramos a linha 1 e a coluna 1. Então, a gente está falando do menor complementar referente ao elemento A11. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, quando a gente está falando do A1, que é esse carinha aqui, deixa eu só trocar pela caneta aqui, que é esse carinha aqui, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai anular a linha e a coluna referente a ele. E aí o que que sobrou? Sobrou uma matriz. Professor, sobrou uma matriz? Sobrou um número só. Ok, sobrou uma matriz unitária, certo? Que matriz que sobrou? A matriz que contém esse elemento. Nós estávamos trabalhando com a matriz, esse elemento A22, né? Nós estávamos trabalhando com a matriz 2 por 2, e aí quando a gente tira uma linha dela e tira uma coluna dela, a gente recai, né, para uma matriz do que? Uma ordem 1 grau menor. Então, se era uma matriz de ordem 2, a gente recai para uma matriz de ordem 1. E aí, lá pela definição, o menor complementar referente ao 1, 1 é o determinante da matriz que sobra quando eu tiro a primeira linha e a primeira coluna, porque eu estou falando do 1, 1. E aí a matriz que sobrou é a matriz que contém o número, o elemento A22. E aí o determinante de uma matriz com um elemento só é o próprio elemento. Então aqui a gente tem que o menor complementar de uma matriz referente ao A11, né, de uma matriz 2 por 2, vai ser o elemento A22, porque ele é o determinante da matriz que sobrou, beleza? Só para a gente estender esse conceito para todos os elementos, vamos ver como é que fica com os demais. Bom, aqui eu estou pedindo para calcular, né, da mesma forma anterior, a mesma matriz, tá? Por enquanto estou colocando sem números, tá? Na sequência eu venho com a matriz 3 por 3 e eu vou trazer numérico, ok? Então, da mesma forma, temos que o menor complementar relativo ao elemento A21, olha, estou querendo o menor complementar relativo ao A21. Quem é que eu vou tirar? Eu vou tirar 2 a linha e 1 a coluna, ou seja, eu vou tirar a segunda linha e vou tirar a primeira coluna. Por quê? Porque meu A21 é o elemento que está aqui, ó, e eu vou tirar os correspondentes a ele. Então, eu vou tirar o A21 é o elemento que está aqui. Eu vou tirar os correspondentes a ele. Eu vou tirar essa linha e essa coluna. Então, o que que sobrou? Sobrou o A12, certo? Sobrou o A12. E aí, agora, eu vou calcular o determinante dessa matriz que sobrou. Apesar de que a matriz é um elemento só, é uma matriz unitária. Então, o determinante MC21 é o determinante dessa matriz, que só tem um elemento, e quando só tem um elemento é o próprio elemento, beleza? Isso vai se repetir nos 4 elementos da matriz, né? Vai ser bem óbvio, só eliminando linhas e colunas. Claro, aqui eu estou falando de uma matriz de ordem 2, né? Com a matriz de ordem 3, a coisa fica um pouquinho diferente, mas a gente vai chegar lá. Bom, aqui eu estou pedindo para calcular então o menor complementar relativo ao elemento A12. Quem é o A12? É esse cara aqui na matriz, tá? É esse carinha aqui, ó. Tá, beleza. Então eu vou tirar quem? Eu vou tirar a linha 1, que é a linha onde ele se encontra, e a coluna 1. Sempre eu vou tirar onde ele está, tá? A coluna que ele está e a linha que ele está. O que sobrou? Sobrou esse elemento aqui, o A21. Portanto, o menor complementar referente ao 1, 2, que é a linha que eu tirei e a coluna que eu tirei, é a matriz, o determinante da matriz que sobrou. Sobrou o A21. E o determinante dessa matriz é o próprio elemento, porque ela é unitária, beleza? Da mesma forma, a gente vai ter aqui, né? Quando eu quero calcular o relativo ao A22. Relativo ao A22, eu vou ter o quê? Eu vou ter o seguinte, eu vou pegar e vou extrair ali a coluna e a linha referente ao elemento, né? Que elemento? Ao A22. Então, eu vou tirar a coluna 2 e a linha 2. E aí, quem me sobrou? Sobrou o elemento A11. Então, o menor complementar referente ao elemento 22 é o que sobrou, que é o A11. E o determinante de A11 é o próprio A11. Tranquilo até aqui?
Matriz 2 por 2, toda vez que eu tirar uma linha e uma coluna, vai sobrar um elemento só, né? E o determinante é o próprio elemento. Então é bem tranquilo, beleza? Vou pegar um exemplo numérico e já partindo para uma matriz, então, agora de ordem 3. Então, dada a matriz M, com os elementos 1, 2, 3, 0, 2, 1, 1, 1, menos 1. Essa matriz é uma matriz de ordem 3, né? Tem 3 linhas e 3 colunas. Eu quero calcular o menor complementar referente ao elemento 1, 1. Ou seja, eu estou tomando como base esse elemento aqui. Eu quero o menor complementar referente a ele. Qual que é o procedimento, professor? O procedimento é tirar a linha que ele se encontra e tirar a coluna que ele se encontra também, tá? Então isso aqui eu vou retirar e o que sobrar eu vou considerar sendo a minha nova matriz. Então o menor complementar de 1 é o determinante, ó, lembra aqui, ó, barra reta significa determinante, certo? É o determinante da matriz 2, 1, 1, 1 e menos 1, certo? Então é o determinante dessa matriz. Deixa eu melhorar isso aqui um pouquinho, tentar melhorar. 2, né? 1, 1 e menos 1. Essa matriz foi o que sobrou, certo? 2, 1, 1 e menos 1. Sobrou quando? Quando eu tirei a linha 1 e a coluna 1, ok? Linha 1 e coluna 1 foram retiradas. O que sobrou foi essa nova matriz aí. Eu vou calcular o determinante dela. O meu menor complementar referente ao 1 vai ser o determinante dela. Professor, aqui já não é mais só um número, não sobrou uma matriz unitária, sobrou uma matriz 2 por 2, certo? Certo. E a gente já viu como é que a gente calcula o determinante de uma matriz 2 por 2, né? O que que a gente faz? Diagonal principal menos diagonal secundária. Então, diagonal principal é 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Diagonal principal menos diagonal secundária. E aqui é 1 vezes 1. Então, aqui vai dar 1. Portanto, o meu menor complementar referente ao elemento 1, 1 é menos 3. Quando eu agrupo essas duas parcelas aqui, menos 2 com menos 1, devo 2, devo 1, então eu passo a dever 3. Ok? Menor complementar referente ao elemento 1, 1 é menos 3. Por quê? Porque eu tiro a primeira linha, tiro a primeira coluna e calculo o determinante da matriz que sobra. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Bom, agora eu estou falando do menor. A matriz é a mesma, tá? Do exemplo anterior. Eu só estou pedindo para vocês calcularem agora o menor complementar referente a esse elemento aqui, o elemento que está na primeira linha e segunda coluna, é o elemento 1, 2, ok? Menor complementar referente ao elemento 1, 2. Então, quem é que eu tiro? Eu tiro de novo a linha 1, mas agora eu tiro a coluna 2, tá? Então, isso aqui vai sair fora e isso aqui vai sair fora também. Professor, mas ficou quebrado aí no meio, tal. Parece meio estranho. É isso mesmo, tá? Eu estou tirando esta coluna e estou tirando esta linha. E o que sobrou vai ser a matriz que eu vou calcular o determinante. Então, vamos lá. Barra 0, 1, 1 e menos 1, tá? Da onde veio esses números? Bom, vamos lá. Deixa eu só trocar aqui para ponteiro. Olha, o 0 veio daqui, certo? O 1 veio daqui, o outro 1 e o menos 1, certo? Então, são exatamente os valores que sobram quando eu tiro a primeira linha e a segunda coluna. E aí, a partir daí, basta calcular o determinante dessa matriz. Esse vai ser o menor complementar referente a 1, 2. Como é que calcula esse determinante mesmo? dp menos ds. Diagonal principal, 0 vezes menos 1, 0, menos diagonal secundária, 1 vezes 1. Então, 0 menos 1. E esse resultado, então, é menos 1. Beleza, pessoal? Até aí? Bom, seguindo, então, a gente vai para a mesma matriz novamente, mas agora eu quero o menor complementar referente ao elemento 1, 3. Quem é esse 1, 3? É o elemento que está na primeira linha e na terceira coluna, certo? É esse cara aí, é o 3. E aí, para calcular o menor complementar, o que eu tenho que fazer? Retirar toda essa linha, retirar toda essa coluna. Então, o que sobrar vai ser a matriz da qual eu vou calcular o determinante. Então, estou tirando toda essa linha e estou tirando toda essa coluna, beleza? E aí sobrou o quê? 0, 2, 1, 1. Essa matriz que eu vou
calcular o determinante dela, 0, 2, 1, 1. E aí, dp menos ds, né? 0 vezes 1, 0, menos 2 vezes 1, que é 2. E aí, 0 com menos 2 é menos 2. Esse é o meu resultado do menor complementar referente ao elemento 1, 3. É possível calcular o menor complementar de todos os outros elementos, tá? Então, por exemplo, se fosse para calcular o menor complementar do 2, 3. 2, 3, eu vou lá na segunda linha, terceiro elemento, vou tirar a coluna e a linha dele, o que sobrou vai ser a matriz que eu vou compor, ok? Esse é o procedimento em todos os passos que a gente vai tomar. Fica como sugestão, e eu gostaria muito mesmo que vocês tentassem, fazer todos os outros menores complementares aí que não foram feitos aqui, tá? Eu só fiz o da primeira linha, mas a lógica é a mesma para todos os demais, da segunda e da terceira linha, os outros 6 menores complementares. Bom, dando sequência, aí a gente vai falar um pouquinho de cofator, né? Também conhecido como elemento algébrico, tá? Então, a gente chama de cofator ou complemento, desculpa, não elemento, complemento, ou complemento algébrico, né? Também relativo a um elemento AJ de uma matriz quadrada de ordem n, o número A maiúsculo e J. Veja bem, todos os elementos, como a gente já definiu lá no começo, quando começou a trabalhar matrizes, os elementos eles são sempre letras minúsculas e os dois numerozinhos, onde o primeiro, o I, é a linha onde ele se encontra e o J é a coluna onde ele se encontra, né? Aqui, veja bem, esse número não é mais minúsculo. O A aqui é maiúsculo, porque a gente não está falando do elemento A e J. A gente está falando do cofator referente ao elemento A e J, ok? E esse cofator ele vai ser um número, ok? Ele vai ser um valor, um número, tá? E como que ele é obtido? Ele é obtido da seguinte forma, tá? O que? Esse A e J, ele é dado pela seguinte expressão, tá? Parece difícil, mas não é. Isso aqui é o que a gente já viu anteriormente, menor complementar referente ao IJ, e o que mudou agora é esse menos 1 elevado a I mais J. Então vamos lá. Esse Azão, né, A maiúsculo IJ, ou melhor, o cofator referente ao elemento IJ, ele é dado por menos 1 elevado a I mais J, que multiplica o menor complementar do IJ. Ah, professor, está complicando. Não. Se você conseguiu entender o conceito de menor complementar, não tem nada demais aqui. O que temos aqui? Aqui temos o seguinte: além daquilo que a gente já tinha visto no menor complementar ali, nos exemplos anteriores, a gente tem esse menos 1 elevado a I mais J. O que muda aqui? Muda o seguinte: como o I e o J são números, eles somados podem dar um número par ou um número ímpar, certo? E aí, se somados derem par, vai ficar menos 1 elevado ao número par, que dá mais 1. E se somados derem ímpar, vai ficar menos 1 elevado ao número ímpar, que continua sendo menos 1. E aí não muda o sinal desse cara aqui. Então, na verdade, esse A e J é só o MC, o menor complementar referente ao IJ, mudando ou não o seu sinal. Vai depender da posição que o IJ se encontra, né? Por causa que vou ter que somar o I e o J, beleza? Esse é o conceito, tá? Meu cofator IJ é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes o menor complementar referente ao IJ. Tá joia? Bom, pessoal, vamos lá então com um exemplo aí de como calcular, né, o nosso cofator 1, 1, tá? O que está sendo pedido aqui é para calcular o cofator do elemento A11, né? Então é o Azão 1, 1, tá? Referente a esse cara aqui, tudo é tomado como base esse elemento. O cachorrinho do vizinho aqui hoje está animado, mas vamos lá, vamos seguindo. Então, não tem como calcular direto o cofator. Eu tenho que passar primeiro pelo menor complementar. E lembrando, o menor complementar, MC, tá? 1, 1, eu acho que até já fiz essa conta em um momento anterior, mas vamos lá. Ele vai ser onde eu tiro a linha 1 e a coluna 1, porque eu estou falando do 1, 1, óbvio, né? E aí me sobrou ali o determinante da matriz 2, 1, 1 e menos 1. E aí esse cara aí nada mais é do que menos 2 menos
1, né? Lembrando, dp, diagonal principal, aqui 2 vezes menos 1 dá menos 2, e 1 vezes 1 dá 1, mas como é dp menos ds, né? Ó, só lembrando aqui, dp menos ds, aí tem aquele menos ali, que é o do menos da expressão. Então, menos 2 menos 1, aí eu chego na consideração que o meu menor complementar referente ao elemento 1 vale menos 3. E aí vamos lembrar qual era a definição para calcular aqui o menor complementar do elemento 1, né? Então ele nada mais é do que menos 1, lá do slide anterior ali a formulazinha, tá? Elevado a i mais j, então elevado a 1 mais 1, vezes quem? Vezes o menor complementar referente ao 1, que a gente acabou de calcular aqui, que a gente viu que deu 3, tá? Então, 3 negativo. Então, vezes menos 3. E agora é só fazer essas continhas aí, tá? Ah, professor, tá doido? Esses expoentes, então, nada demais aqui, tá? 1 mais 1, fazendo a continha aqui, a gente vai ter 2. Então, a gente tem menos 1 elevado ao quadrado, certo? E todo número elevado ao quadrado, ou melhor, todo número negativo elevado ao expoente par, vai ficar positivo, tá? Então, ali é menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Vezes menos 1 dá menos 1. Vezes menos 1 dá 1. Vezes menos 1 dá menos 1. Ou seja, o resultado ali só pode ser 1 e menos 1. O que vai mudar? Vai mudar o expoente. Se ele for par, o resultado é positivo. Se for ímpar, o resultado é negativo. Resultado do menos 1 elevado, né? Mas ainda tem o sinal do menor complementar, né? Eu estou considerando o resultado deste cara aqui, né? Deste cara aqui, se o expoente é par, vai ser positivo, ok? Se o expoente é ímpar, vai ser negativo, ok? Tá? Tô falando aqui do menos 1. Aí, logicamente, o resultado que der aqui no menos 1 vezes o resultado do número que vai estar aqui, é que vai me dar o resultado final, tá? Então, vamos lá, por partes. Menos 1 elevado ao quadrado, como a gente já falou, isso vale 1. Ficou, então, 1 vezes menos 3. Esse 1 saiu do menos 1 elevado a 1 mais 1. E o resultado dessa conta aqui de vezes 1 vezes menos 3 é, por sua vez, menos 3. Então, menos 3 é quem? Menos 3 é o cofator referente ao elemento 1, tá? É o azão 1. Esse valor é menos 3, ok? Tá? Bem tranquilo, né? Bem sossegadinho, tá? Bom, seguindo na mesma lógica aqui, com a mesma matriz e tudo mais, quero calcular o cofator 1, 2, ou seja, eu quero calcular menos 1 elevado a i mais j. Quem é o i? O i é 1. Quem é o j? O j é 2. Professor, de onde está tirando esses números? Daqui, né? 1 mais 2, ok? Vezes o menor complementar, né? Vou até escrever aqui, menor complementar 1, 2. Ok, é menos 1 elevado a i mais j, vezes o menor complementar 1, 2. Esse cara aqui eu ainda não tenho. Vou aqui no cantinho embaixo e vou calcular ele, tá? Menor complementar 1, 2. O que é ele mesmo? O menor complementar 1, 2 é quando eu vou lá no elemento 1, 2. Quem é o elemento 1, 2? Esse cara aqui. E eu tiro toda a coluna dele e tiro toda a linha dele. E o que sobra, eu calculo o determinante. Sobrou quem? Sobrou a matriz 0, 1, 1 e menos 1, tá? E aí eu vou calcular o determinante dessa matriz. Como é que calcula o determinante dessa matriz mesmo? dp menos ds. Diagonal principal é isso vezes isso, ou seja, 0 vezes menos 1, que dá 0. E diagonal secundária é 1 vezes 1, que dá 1. Só que lembrando, é dp menos ds. Então é 0 menos 1, e isso dá menos 1, beleza? Então o que eu tenho que calcular aqui é menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes esse valor que a gente acabou de descobrir que é menos 1, certo? Então vou repetir essa continha aqui, tá? Já vou resolver o menos 1 elevado a 1 mais 2, tá? 1 mais 2 é 3, é ímpar, e menos 1 elevado a um número ímpar vai continuar sendo menos 1, então, certo? Como a gente já discutiu ali anteriormente. Então, menos 1 vezes o menor complementar do elemento 1, 2, que também é, por sua vez, menos 1, como está ali embaixo. E aí, menos com menos é mais, na multiplicação, né?
E aí, menos um vezes menos um, então dá mais um. Portanto, o cofator 1, 2 vale, dessa matriz, obviamente, vale, poxa vida, vale um, ok? Tranquilo até aí? Sigamos. Bom, pessoal, optando para que o vídeo não fique tão grande, no exemplo anterior ali vocês podem continuar construindo os cofatores de toda a matriz, tá? Eu fiz os dois primeiros elementos, mas segue a lógica e vai se construindo os cofatores de todos os demais, ok? Mas, para a gente dar continuidade, eu vou falar de alguns nomes agora aqui, tá? Um dos nomes é a chamada matriz dos cofatores. Bom, a gente viu o que é um menor complementar, a gente viu o que é o cofator e agora a gente vai nomear algumas coisas. Então, dado uma matriz A aí, né, com os elementos A11, A12, tá? Uma matriz 3x3 aí, por exemplo, tá? Mas pode ser de qualquer tamanho, desde que ela seja quadrada, tá? Porque a gente está trabalhando agora com matrizes somente quadradas. Então, denotamos, né? A nomenclatura aí vai ser o símbolo para representar, né? Vai ser a barra, tá? A com uma barrinha em cima aí, ok? Então vai ser denotado por A barra, a matriz dos cofatores associados da seguinte forma. Bom, o que é isso? Ali a gente calculou na matriz anterior o A11 e o A12. Se eu pego e calculo todos os cofatores dessa matriz, da matriz A, tá? Eu vou ter lá o A11, A12, A13, azão, né? Azão 1, azão 2, para não usar a palavra cofator 1, cofator 12, cofator 13, cofator 22, cofator 22, cofator 23, cofator 31, cofator 32, cofator 33, né? Então, se eu calcular todos os cofatores e colocar eles da mesma forma que estão seus correspondentes, né? Tem o A11, tem o cofator 11, tem o A12, o elemento, tem o cofator 12, assim por diante. Essa matriz aqui, ó, a gente chama de matriz dos cofatores. Simples, né? Só calcular os cofatores e colocar nela. Então, por exemplo, se o exercício vai lá e diz para você, dada a matriz A, tal. Calcule a matriz dos cofatores, quer dizer que você vai ter que calcular cada um dos cofatores e colocá-los em ordem, né? Então, é apresentar a matriz dos cofatores. Então, a barra é a matriz dos cofatores da matriz A. Beleza? Nomenclaturas, tá? Isso pode surgir aí em momentos futuros, né? E a gente precisa saber do que a gente está falando. Outra nomenclatura também bastante interessante é a chamada matriz adjunta. A matriz adjunta eu pego a matriz A, encontro a matriz dos cofatores e faço a transposta dessa matriz dos cofatores. Então, a matriz adjunta é a matriz transposta da matriz dos cofatores de uma matriz A. Ou seja, a adjunta de A, que vai ser representada assim, tá? ADG, ADJ, A, igual a matriz dos cofatores transposta, tá? Esse tzinho elevado aí significa matriz transposta, tá? E é lá, se vocês olharem um pouquinho antes no vídeo aí, vocês vão ver que estava lá A1, A12, A13. Aqui eu já fiz a transposta, né? O que é transposta mesmo? O que era a linha virou coluna, né? A1, A12, A13 virou primeira coluna. Essa coluna aqui era a segunda linha. Essa coluna aqui era a terceira linha, virou terceira coluna, né? Então é isso que é uma matriz transposta. Então aqui a gente está fazendo o quê? A transposta da matriz dos cofatores vai ser a matriz adjunta da matriz A. Beleza, pessoal? Essas nomenclaturas e essas operaçõezinhas aí, elas vão dar base para tudo que a gente vai ver daqui para frente, tá? A gente vai ver o teorema de Laplace no próximo vídeo. E aí, nesse sentido, é interessante estar bem afinado com essa nomenclatura aqui. Então é bom dar uma olhadinha nesse vídeo aí umas 2 vezes, tá? É importante, tá bem a par dessa parte de nomenclaturas. Fica como dica também que vocês calculem o que eu não calculei nos exemplos anteriores ainda, o que ficou, tá? Para ver se chega lá, como é que tá e tal, para ir exercitando já para a próxima aula. Eu não vou passar tarefa essa semana especificamente, porque eu ainda tenho colocado como prazo até o dia 15 para que todos os alunos entreguem todas as atividades que foram propostas do primeiro trimestre. Então, para quem ainda está pendente alguma coisa, aproveita esse tempo para botar a coisa em dia. Eu vou até mexer na atividade 7, que eu acho que está com data para entrega até hoje ainda, enfim, mas eu vou mexer nela já para o dia 15.
E aí vocês já vão entregando tudo que tem que entregar o mais rápido possível para poder ser avaliados, para que a gente possa identificar quem precisa de reavaliação nesse trimestre, quem não precisa, e a gente seguir com o segundo trimestre. Lembrando, esse conteúdo que foi visto aqui vai fazer parte da avaliação do segundo trimestre, beleza? Um abraço a todos e até a próxima aula.